pessoal de Direito de Família, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês que estão aí firmemente acompanhando as nossas aulas do Direito das Famílias. Tudo bem, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Tá dando para acompanhar as nossas aulas? Beleza, pessoal. Quem ainda não assistiu às demais aulas, tá? Só voltar aí na minha playlist Direito das Famílias. E aí vocês vão encontrar o número das aulas de forma sucessiva, tá? Número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então eu acredito que vai ficar muito fácil para vocês entrarem aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as fases do casamento, tá? Como que acontece? Porque nos outros vídeos nós já conceituamos casamento, nós vimos os pressupostos de existência do casamento, natureza jurídica do casamento, causas suspensivas, impedimentos do casamento, não é isso? Para quem está acompanhando aí, tá em dia, então já viu isso tudo comigo, tá bom, galera? Então hoje nós vamos dar mais um passo ao direito das famílias, inclusive ao casamento. Então, nós vamos falar nesta aula sobre as fases do casamento. Então, pois bem, duas pessoas querem se casar, né? Porque nós admitimos hoje o casamento homoafetivo. Então, Maria e Beatriz querem se casar, João e Antônio querem se casar, ou Antônio e Maria desejam se casar. O que eles fazem? Como proceder, Daniela? Então, pessoal, nós temos as fases do casamento, tá? Primeira coisa, comparecer ao registro civil das pessoas naturais e levar, de acordo com o artigo 1525 do Código Civil, os documentos trazidos por lei, para que no registro civil das pessoas naturais possa se realizar o processo de habilitação do casamento. Bom, Daniela, o que o artigo 1525 do Código Civil então fala para mim? Ele fala o seguinte, que as pessoas deverão comparecer à sede do registro civil das pessoas naturais, levando certidão de nascimento ou outro documento equivalente. Né? Então, a certidão de nascimento que comprova a existência da pessoa ou outro documento equivalente. Identidade, CPF, passaporte, título de eleitor. Então, 1526, inciso de número 1. Certidão de nascimento, bem como outro documento equivalente. Bom, nós sabemos que a gente tem idade núbia para o casamento, 16 anos completo. Mas nós sabemos que mesmo diante da idade núbia, precisa da autorização, da declaração de autorização dos pais. E se houver divergência, nós precisamos do suprimento judicial. E nós sabemos também que existe uma exceção, que menores de 16 anos poderão casar em virtude de gravidez, mas sempre com a autorização dos pais e suprimento judicial. Então, se houver necessidade, se nós estivermos diante da capacidade núbil aos 16 anos ou menor nessa exceção que nós falamos, vamos precisar também de uma declaração da autorização dos pais, bem como suprimento judicial se for necessário. Tá certo? Tudo bem, galera? Então, nós precisamos da certidão de nascimento ou outro documento equivalente, autorizações dos pais, bem como suprimento judicial, se for necessário, exceção que os emancipados voluntariamente não há necessidade dessa autorização dos pais, tá? Se adentram em esse rol. Nós vamos precisar de 2 testemunhas, parentes ou não, galera, prestem atenção nisso, isso é muito cobrado em prova, parentes ou não dos nubentes, tá? Maiores e capazes para declararem que conhecem os nubentes e que contra eles não há nenhum tipo de impedimento. Então, são esses documentos. Além disso, nós precisamos, então, de uma certidão, de uma declaração do Estado Civil. Qual é o Estado Civil? Pessoas solteiras, que vai ser comprovada através da certidão de nascimento, tá certo? Certidão de casamento, para aquelas, então, que já foram casadas. E a certidão de óbito para aquelas pessoas que são viúvas. Por quê, pessoal? Porque quando eu comprovo o meu estado civil, através da minha certidão de casamento, se eu sou divorciada, vai estar lá a averbação do divórcio. Se eu estou diante de uma nulidade de um casamento, vai estar lá redigido o número do processo ao qual vou declarar essa nulidade. Se foi uma anulação, vai estar na certidão de casamento o número do processo, né, bem como a sentença. Então,
que declarou aquela nulidade do casamento. Então, a gente precisa de comprovar o estado civil, tudo bem? Além da comprovação do estado civil, a gente precisa de comprovar a residência ou endereço fixo. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver que tem os editais de proclamas. E esses editais de proclamas, eles precisam ser publicados nas cidades, nas comarcas aonde os nubentes residem. Então, se eles residem em cidades diferentes, cidades opostas, haverá essa publicação desses editais em ambas as cidades, tá bom? Então, pessoal, rol do artigo 1525 do Código Civil. O que é preciso? Quais são os documentos necessários, os nubentes irão levar ao registro civil das pessoas naturais para habilitar o processo de habilitação do casamento? Certidão de nascimento ou qualquer documento equivalente. Declaração dos pais, se necessário, bem como suprimento judicial, tá certo? Declaração e as duas testemunhas, parentes ou não, maiores e capazes para declarar que os conhece e que não há nenhum impedimento entre os nubentes. Comprovação do estado civil, bem como também endereço fixo, tá? Se for viúva, então, certidão de óbito também, tá certo, pessoal? Bom, Daniela, e aí? E aí, então, que o registrador civil, em mãos com essa documentação, ele vai dar início ao processo de habilitação. Habilitar, então, os nubentes ao casamento, tá certo? E aí, estando tudo ok, nós vamos para o artigo, então, 1526, aonde que o artigo 1526, ele fala que, estando tudo ok o processo de habilitação, esse processo de habilitação, ele deve ser encaminhado para o MP. Então, o Ministério Público, ele sempre opina no processo de habilitação. Ele verifica a documentação, ele verifica se não há nenhum tipo de impedimento que nós estudamos, se não há nenhum tipo de causas suspensivas, tá certo? Há uma crítica que eu faço uma ressalva, tá? A doutrina moderna fala que deveria haver uma desburocratização, que por uma melhor questão de agilidade, não deveria os processos de habilitação serem vistos e revistos e fiscalizados pelo Ministério Público, salvo quando nós temos os menores. Aí sim, mas pela literalidade do artigo 1526 do Código Civil, todo e qualquer processo de habilitação tem que ser remetido ao MP, tá bom, pessoal? Bom, e aí, o que me fala ainda o parágrafo único do 1526? Que compete, se houver alguma dúvida, se houver alguma impugnação pelo registrador, bem como pelo UMP, o juiz também falará nesse processo de habilitação. Lembrando que o texto original do Código Civil de 2002 dizia que o processo de habilitação ele deveria ser, qualquer forma, remetida pelo juiz diretor do foro, tá? Então, isso foi alterado no nosso sistema e ele só vai para o juiz se houver impugnação, seja do MP, bem como do registrador. Tudo bem? Então, olha só. Bom, então o processo de habilitação está ok, os documentos estão condizentes, a gente sabe que a gente precisa mandar para o MP para que o MP possa opinar nesse processo, mas pelo artigo 1527 a gente tem o que nós chamamos de editais de proclamas. O que são esses editais de proclamas? São os editais, então, que serão fixados na sede da comarca, tá certo? Do cartório registrador daquela comarca, aonde os nubentes ajuizaram, aonde os nubentes requereram a habilitação do processo de habilitação. Esses editais, eles ficam afixados na sede do Registro Civil das Pessoas Naturais pelo prazo de 15 dias. E a lei fala o seguinte ainda, o 1526, que na cidade aonde houver, tá, jornal de grande circulação local, também há necessidade dessa publicação no jornal local para que possa haver, então, publicidade. Daniela, mas e as cidades que não possuem jornal local? A lei dispensa, tá? A obrigatoriedade de que esses editais também sejam publicados na imprensa oficial é se naquela comarca existe o jornal local, tá? Então, olha só, pessoal, os nubentes vão, então, ao Registro Civil das Pessoas Naturais, em mãos, com toda a documentação, habilitam-se ao casamento. O registrador civil fará os proclamas que ficam afixados por 15 dias na sede do cartório, bem como fará uma única publicação, a lei fala uma única, não precisa mais que uma, dentro desse prazo de 15 dias, em jornal de grande circulação local nas comarcas que houver, tá certo?
E, após esse prazo, então, aí sim, que é remetido o processo de habilitação ao MP. O MP, então, vendo que está tudo ok, emite-se, então, o certificado de habilitação, de acordo com o artigo 1531 do Código Civil, para que, dizendo, então, que as pessoas, que os nubentes estão habilitados à celebração do casamento. Eu chamo a atenção para vocês, porque o artigo 1512 do Código Civil reza o seguinte: a celebração, o casamento é civil. O casamento é civil. Então, juridicamente, o único casamento que é válido para o nosso ordenamento jurídico é o casamento civil. E gratuita é a sua celebração. Então, a celebração do casamento ela é gratuita. Quais são as taxas que são cobradas? Pelo processo de habilitação, tá? Então, pelo artigo 1531, então, estando tudo ok, no prazo de 90 dias, então, pelo artigo 1532, deve acontecer a celebração do casamento. A celebração do casamento encontra-se no artigo 1532 do Código Civil, tá bom? Aonde que se marca data, hora e local, para que os nubentes possam comparecer, tá? Bom, sempre tem que acontecer em portas abertas. Pode acontecer, então, Daniela, onde a celebração do casamento pode acontecer? Na sede do Registro Civil das Pessoas Naturais, bem como também em outro local, como acontece, como reza o artigo 1534 do Código Civil, tá? Mas, olha só, quando o casamento é celebrado na sede do cartório, 2 testemunhas maiores e capazes, parentes ou não, tá certo? Para testemunhar. Quando acontece fora da sede do cartório, 4 testemunhas maiores e capazes, parentes ou não. Tudo bem, pessoal? Sempre de portas abertas. E também, seja na sede, bem como fora, se os nubentes não souberem ler nem escrever, 4 testemunhas. Quem vai estar presente na solenidade? Bom, os nubentes, bem como o oficial do cartório ou o seu substituto, o juiz de paz, bem como as testemunhas. Essas são as pessoas que têm que estar presentes. E lembrando, pessoal, que o casamento somente é válido quando o juiz de paz os declara casados. Artigo 1535 do Código Civil, cumulado com o artigo 1514 do Código Civil. Quando o juiz, então, os declara casado diante da manifestação de ambos os nubentes, que estão ali por livre e espontânea vontade e possuem essa vontade de se casarem, o juiz de paz os declara casado. Então, presta atenção. Tá acabando o meu tempo aqui. O juiz de paz, ele tem como atribuição a celebração do casamento, tá bom? O registrador civil, o oficial do registro, ele tem como atribuição o processo de habilitação, tá certo, galera? Bom, além disso, então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Que lá no artigo 1527 caput, bem como 1527 parágrafo único, fala que o juiz poderá dispensar esse período do prazo de edital. Mas nós temos um enunciado de número 513 da 5ª Jornada de Direito Civil, que faz uma crítica, dizendo que o juiz não pode dispensar esse período de 15 dias, tá? Que tem que haver os proclamas, tem que haver a publicação dos editais. Esse prazo, ele pode ser diminuído, mas que não pode haver a dispensa total. Então, o enunciado de número 513 da 5ª Jornada de Direito Civil tá conflitando aí com o artigo 1527, parágrafo único do Código Civil. Tá bom? Meu tempo tá terminando, pessoal. Mas, em relação, então, vamos fazer um breve relato. Quais são as fases do casamento? As fases do casamento: processo de habilitação, beleza? MP, editais de proclama, certificado, prazo de 90 dias, então, para acontecer a celebração, e a celebração do casamento feita pela autoridade competente. Pessoal, um forte abraço e quero agradecer muito a vocês, porque nós já temos aqui mais de 1000 pessoas inscritas no meu canal. Olha aqui, o Gustavo fez mais uma tabelinha. Agradeço a vocês por mais de 1000 inscritos. Curtam, inscrevam-se e até. Um super beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Beijão!